Eu tinha 34 anos e vivia uma fase estranha da minha vida. O trabalho ia bem, minha empresa estava finalmente estabilizada e eu tinha conseguido juntar um dinheiro que, anos antes, eu jamais imaginaria ter. Só que, apesar disso, a minha vida pessoal era um vazio enorme. Morar sozinho numa região mais afastada da zona central me dava paz, mas também me deixava isolado. Eu acordava cedo, trabalhava até tarde, comia qualquer coisa que encontrava pela frente e dormia sem trocar meia dúzia de palavras com alguém fora do mundo profissional. Foi por isso que reinstalei o Tinder. Eu já tinha usado antes, mas sempre acabava deletando por preguiça das conversas rasas. Só que naquela noite, cansado e meio entediado, pensei, por que não? E foi quase como se o aplicativo tivesse me recompensado pela boa vontade. Porque o match com a Rebeca apareceu logo no primeiro dia. Ela era diferente. Tinha um jeito simples, nada forçado. As fotos eram naturais, sem exagero, e o sorriso parecia de alguém que tinha passado por muita coisa, mas ainda conseguia manter um ar leve. Começamos conversando sobre filmes, depois sobre trabalho, rotina, coisas comuns. O que mais me chamou a atenção foi como ela respondia rápido, mas não de qualquer jeito, parecia realmente prestando atenção. Com o passar das semanas, as conversas foram ficando mais longas. A Rebeca tinha uma habilidade impressionante de me deixar à vontade. Nunca parecia que eu estava sendo interrogado ou avaliado. Eu contava sobre minha rotina, meus horários, falava sobre os lugares que eu frequentava. Ela escutava tudo, sempre com comentários que me faziam sentir importante de algum jeito. Com o tempo, ela começou a fazer perguntas que, na hora, pareciam inocentes. Coisas como onde eu mais usava o celular, se eu trabalhava muito fora de casa, qual banco eu usava por causa dos boletos da empresa, ou se eu separava dinheiro pessoal do profissional. Eu respondia tudo sem pensar. Eram conversas soltas, mas hoje vejo que ela reunia cada detalhe. Ela dizia morar não muito longe dali, em um bairro mais simples com a mãe. Trabalhava com atendimento ao público e vivia reclamando dos clientes, mas falava disso com humor. Eu gostava do jeito tranquilo dela, da forma como parecia se interessar sem exagerar. Era diferente de tudo que eu tinha vivido nos últimos anos. Depois de umas 3 semanas conversando direto, decidi chamá-la para jantar. Não foi nada planejado. Mandei a mensagem numa noite qualquer, depois de um dia exaustivo de trabalho. Esperava uma hesitação, talvez até uma recusa, mas ela aceitou na mesma hora. Isso deveria ter sido um sinal de alerta, talvez, mas na época eu só achei fofo. Marcamos o encontro para uma sexta-feira. Escolhi um restaurante simples, nada muito movimentado, mas com ambiente agradável. Cheguei 10 minutos adiantado, como sempre. Ela me mandou mensagem dizendo que estava a caminho. Eu estava um pouco nervoso. Não lembrava a última vez que tinha esperado alguém para um encontro. Olhava para as pessoas entrando e saindo, e toda vez que a porta abria, eu me ajeitava na cadeira, mesmo sem motivo. Quando finalmente vi a Rebeca chegando, quase não reconheci de primeira. Ela era mais bonita pessoalmente. Cabelo solto, roupa discreta e um jeito meio tímido de andar, como quem não gosta de chamar atenção. Quando me viu, sorriu daquele jeito pequeno que já tinha virado familiar para mim. O jantar correu bem, melhor do que eu esperava. A conversa fluía naturalmente. Falamos de infância, trabalho, filmes, música. Eu contei coisas demais, talvez, mas só percebo isso agora. Na hora parecia natural. Ela ria das minhas histórias, fazia perguntas, comentava coisas pessoais também. Nada profundo demais, mas o suficiente para eu sentir que não era só eu quem estava me abrindo. A única coisa que me incomodou um pouco, mas não o suficiente para eu questionar, foi que ela às vezes ficava olhando para trás, como se estivesse checando algo no ambiente. Mas quando eu perguntava o que foi, ela sempre respondia, "Ah, nada, hábito meu." E eu acreditava. Quando terminamos o jantar, já passava um pouco das 11 da noite. A rua estava calma, com o vento batendo mais forte e deixando o ar gelado. Caminhamos devagar até onde meu carro estava estacionado, conversando sobre qual filme assistiríamos na próxima vez que nos víssemos. Eu me sentia leve, de um jeito que não sentia há muito tempo.
O estacionamento ficava em uma rua lateral menos iluminada, mas ainda assim movimentada o suficiente para eu não me preocupar. Parecia seguro, normal. A Rebeca andava ao meu lado, abraçando os próprios braços por causa do frio. Eu ofereci minha jaqueta. Ela riu e recusou. Tudo estava perfeito. Tão perfeito que, olhando agora, acho que minha cabeça nem tinha espaço para imaginar que aquela noite seria o início do pior período da minha vida. Chegamos ao carro e eu abri a porta para ela entrar. No exato momento em que ela colocou a mão na maçaneta, ouvi passos rápidos se aproximando. 2 homens vieram pela direita, andando rápido demais para quem só estava passando pela rua. O primeiro impulso que tive foi virar o corpo para protegê-la, mas antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, um deles já estava a menos de 1 metro de distância. Aquela sensação de perigo imediato bateu como um soco no estômago. Não reage. Foi a única coisa que ouvi antes de sentir o empurrão nas costas. O resto aconteceu rápido demais para eu processar na hora. E foi ali, naquela rua silenciosa, ao lado do meu próprio carro, que a noite deixou de ser um encontro comum e virou algo que mudaria completamente a minha vida. Os segundos seguintes ao empurrão pareceram acontecer em fragmentos. Senti o impacto das minhas costas contra o carro, o barulho seco da porta vibrando e uma mão pesada agarrando meu ombro. Antes que eu pudesse pensar em reagir, o segundo homem já estava do outro lado, bloqueando qualquer chance de fuga. A Rebeca gritou meu nome, mas o som foi abafado quando um deles apontou algo dentro da jaqueta, no gesto claro de ameaça. Mesmo sem ver, eu entendi o recado. Não tenta nada. O primeiro me segurou pelo colarinho e falou baixo, com um tom que fazia o ar gelar. Passa tudo. Agora. Minhas pernas estavam bambas. Tentei manter a calma, dizendo que entregaria o que quisessem. Estiquei a carteira tremendo enquanto o outro revistava meus bolsos com brutalidade. Levaram meu celular, minhas chaves, meu relógio, mas não era suficiente. Dava para ver nos olhos deles. Senha. Do banco. Minha boca secou. Eu tentava raciocinar, mas a lógica fugia. Assalto comum não era assim. Ninguém pede senha de banco no meio da rua. Mas qualquer pensamento foi interrompido quando o homem atrás de mim colocou a mão na minha nuca e apertou forte, como se pudesse esmagar meu pescoço com os dedos. Fala a droga da senha, eu falei. Voz trêmula, garganta arranhando. O homem repetiu os números no ouvido do outro, confirmando. Depois pediu minha segunda senha, a da outra conta. Eu tinha 2, uma principal e outra menor. Dei as 2, sem pensar. Só queria sair vivo daquele círculo fechado que parecia cada vez menor ao meu redor. Enquanto ele digitava minha senha no aplicativo do banco, um pensamento absurdo atravessou minha cabeça, rápido como um lampejo. Como eles sabiam que eu tinha 2 contas? Como sabiam qual aplicativo abrir? Qual banco eu usava, até onde eu guardava mais dinheiro? Era impossível pensar com clareza. Meu peito arfava, minha visão tremia. Mas aquela sensação persistia, como um aviso abafado no fundo da mente. Mesmo assim, eu engoli tudo. Naquele momento, sobreviver era mais urgente do que entender. A Rebeca estava com as mãos erguidas, encostada no lado oposto do carro. Chorava, ou parecia chorar, mas não gritava. Havia algo estranho naquele choro, uma falta de desespero genuíno que na hora eu atribuía ao choque. O choro dela me atingiu mais que qualquer ameaça, porque era um som fino, sufocado, daqueles que deixam a gente sem ar. Eu queria protegê-la, dizer alguma coisa, mas mal conseguia respirar. Quando achei que o assalto acabaria ali, o homem mais alto me puxou pelo braço e disse: "Entra no carro." Meu sangue gelou. Eu sabia que entrar no carro era pior, sempre era. Rebeca me olhou com desespero, como se pedisse uma solução que eu não tinha. Tentei argumentar, dizendo que eles já tinham tudo, que podiam pegar o carro e ir embora. O mais baixo me deu um soco no estômago que me fez dobrar. Tive que apoiar as mãos no capô para não cair. E aí, entre a dor e a falta de ar, ouvi de novo: "Entra, ou a gente apaga vocês 2 aqui mesmo." Aquela frase me atravessou como uma lâmina. Não era teatro, não era ameaça vazia. Eles estavam dispostos a ir até o fim.
Eu entrei no banco traseiro. O mais alto veio atrás, me coagindo com o corpo. O outro colocou Rebecca no banco da frente, ainda chorando. Ele assumiu o volante e arrancou com força, cantando pneu na rua deserta. Eu tentava entender para onde estávamos indo, mas a cidade virou um borrão atrás do vidro. As luzes se misturavam e o carro passava por ruas que eu não reconhecia. O homem ao meu lado me mandava olhar para baixo o tempo todo, cutucando meu pescoço quando eu erguia demais a cabeça. A Rebecca tremia no banco da frente. O motorista gritava com ela de tempos em tempos, como se quisesse deixá-la ainda mais em pânico. Eu não tinha ideia do que estavam planejando, mas percebi que as conversas entre eles eram rápidas e diretas, como se já tivessem tudo combinado. Depois de uns longos minutos, entraram em uma região mais afastada, com poucas casas e muitas oficinas fechadas. O carro parou atrás de um galpão, em um beco estreito e mal iluminado. O ar lá era pesado, úmido, como se tivesse chovido horas antes. "Desce", ordenaram. Eu obedeci. Tiraram meu casaco, me encostaram na parede e começaram a vasculhar tudo. O mais alto segurava meu braço com tanta força que eu sentia os dedos dele deixarem marcas. O outro mexia no celular, acessando minha conta com as senhas que eu tinha dito. Ele digitava com calma, sem pressa. Quando ouvi o som da transferência, minhas pernas fraquejaram. Eu sabia o quanto tinha ali. Era boa parte do que eu tinha juntado em anos de trabalho. Um valor que eu não conseguia recuperar tão simples. Rebecca ficou perto do carro, abraçada a si mesma, com a cabeça baixa. O motorista gritava para ela parar de chorar, mas ela não conseguia. Era como se estivesse realmente entrando em choque. Mesmo no meio do desespero, havia algo estranho. O motorista não gritava exatamente com ela. Parecia mais uma encenação. O tom era alto, mas não agressivo, quase como se ele soubesse exatamente até onde podia ir sem machucá-la de verdade. Na hora, perdido pelo pânico, eu não percebi. Por um segundo, eu pensei que aquilo tudo fosse um plano maior, que iam pedir resgate, ligar para alguém próximo a mim. Gritei que eles podiam levar o carro, o resto do dinheiro que eu tinha no bolso, tudo, mas o mais baixo, ainda digitando no celular, apenas murmurou: "Fica na sua, você não está em posição de negociar." Quando terminou de mexer no aplicativo, ele ergueu o rosto e me olhou como quem analisa um objeto, não uma pessoa. Depois guardou o celular e fez um gesto para o outro homem. "Acabou, vamos." Eu senti o coração parar. Era isso? Eles iam me largar ali ou iam terminar o serviço? Percebi pelo jeito como trocavam olhares curtos e objetivos que eles já tinham conseguido tudo: dinheiro, carro, dados pessoais. Me matar ali só chamaria a atenção e aumentaria o risco para eles. Eu era mais útil vivo, traumatizado e silencioso. O mais alto veio até mim, aproximou o rosto do meu e disse baixinho, quase sussurrando: "Se você abrir a boca para a polícia, a gente volta. E da próxima vez não vai ter ninguém chorando para distrair." Ele me empurrou contra o muro, me fazendo bater a cabeça de leve. Minha visão tremeu. Logo em seguida, os dois entraram no carro. Rebecca permaneceu parada, olhando para mim por uma fração de segundo. Um olhar de culpa pura afundada no pânico. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o motorista gritou para ela entrar. Ela obedeceu. Quando ouvi um deles chamando a Rebecca para entrar no carro, algo em mim entrou em desespero. Mesmo sem conseguir sequer ficar totalmente ereto por causa da dor, tentei dar um passo na direção dela, como se pudesse impedir, como se eu tivesse alguma autoridade naquela cena que não era minha. Senti meu corpo tentando reagir sozinho, numa mistura irracional de proteção e pânico. Abri a boca para dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas a voz não saiu. A única coisa que pude fazer foi estender um braço na direção dela, num gesto inútil, quase infantil. Ela não olhou para mim, não hesitou. Só entrou. Foi ali, naquele instante, que senti uma espécie de ruptura. A sensação horrível de que, além de ser incapaz de me defender, eu também não conseguia defender ninguém. O carro arrancou de novo, desaparecendo no corredor estreito. Eu fiquei ali, encostado na parede fria, tentando recuperar o ar.
Meu corpo inteiro tremia. Eu não sabia se tinha sido minutos ou horas. Só sabia que a rua estava silenciosa demais e que a dor no meu estômago e na cabeça era tão forte que eu mal conseguia ficar de pé. Quando finalmente consegui andar, saí mancando pela rua, tentando encontrar alguém, qualquer pessoa. Meu celular tinha sido levado, minha carteira também. Eu precisava chegar em algum lugar iluminado, pedir ajuda, chamar um táxi, algo. Minha mente ficava repetindo a mesma frase. Eles sabiam tudo. Como? Mas eu não tinha forças para pensar. Só andava. Andei por um longo tempo por ruas quase desertas. Era madrugada. E só depois de alguns quarteirões vi movimento suficiente para pedir ajuda. Foi quando cheguei a um ponto mais iluminado. Peguei ajuda com um segurança de um comércio que ainda estava fechando. Liguei para minha mãe de um telefone emprestado pedindo que entrasse em contato com meu banco. Fui direto à delegacia, ainda tonto. Na delegacia, minha primeira reação não foi falar de dinheiro, senha, nem do carro. Foi perguntar da Rebeca. Eu estava convicto de que ela tinha sido levada com eles, que podia estar num cativeiro ou pior. A imagem dela entrando no carro sem resistência me corroía, mas na hora não havia espaço para suspeita. Só pânico. Falei para o policial que ela precisava de ajuda imediatamente, que tínhamos que encontrar os 2 homens antes que fizessem algo com ela. Minha voz falhava o tempo inteiro. Eu descrevia o rosto dela, a roupa, a altura, tudo em detalhes, implorando para que a polícia emitisse algum tipo de alerta, ligasse para hospitais, qualquer coisa. Quando o policial perguntou se eu tinha o telefone dela, senti um alívio momentâneo. Aquilo parecia uma forma de chegar até ela. Entreguei o número como se fosse uma corda jogada no meio do mar. Só quando terminei o depoimento completo, já quase 2 horas depois, percebi que ninguém ali falava sobre resgate, buscas ou urgência. E a ausência dessa reação me deixou ainda mais desesperado. No meu depoimento, contei tudo o que lembrava. Cada detalhe, cada ameaça, cada movimento. Os policiais disseram que iriam solicitar as imagens das câmeras próximas ao restaurante e das ruas por onde eu acreditava que o carro havia passado. Explicaram que esse tipo de levantamento levava tempo porque dependia de autorização e da disponibilidade das gravações, mas garantiram que começariam a mapear o trajeto assim que possível. Também comentaram que iriam comunicar o roubo do carro imediatamente às viaturas da região, para o caso de alguém avistá-lo ainda circulando. Era o procedimento padrão, segundo eles, começar pelas rotas mais prováveis e tentar encontrar registros do veículo antes que desaparecesse por completo. Ouvi tudo tentando me agarrar à ideia de que, com essas medidas, havia alguma chance de localizar os envolvidos. Mas, pelo tom deles, percebi que seria uma corrida contra o tempo. Mas uma coisa me marcou. Quando pedi para ligar para Rebeca, para saber se ela estava bem, o policial anotou o nome dela e disse: "Vamos tentar contato." Eles chamaram uma equipe interna para registrar a possibilidade de uma segunda vítima e anotaram o nome dela como prioridade de busca, mas logo ficou claro que quase nada batia. Ainda assim, no início trataram o caso com cautela, pedindo imagens de câmeras próximas e orientando viaturas da área a ficarem atentas. Eu me agarrei a essa pequena mobilização como se fosse garantia de que tudo ficaria bem. Eu ainda acreditava que ela era vítima. Ainda achava que aquilo tinha destruído os 2. Ainda achava que a gente tinha passado juntos por um trauma. Eu não fazia ideia do quanto eu estava errado. Um dos policiais até perguntou se eu queria que chamassem alguém da família ou se precisava de ambulância, mas eu recusei. Estava tão abalado que só queria voltar para casa e me esconder do mundo. Eles insistiram para que eu chamasse alguém para me buscar. Acabei aceitando pegar um táxi da frota credenciada que ficava em frente à delegacia. Saí da delegacia já de madrugada, cambaleando, com a sensação de que o mundo tinha ficado diferente de um dia para o outro. A dor no estômago por causa do soco ainda me fazia andar curvado e minha cabeça pulsava. Mas o que mais doía era o vazio. O trauma ainda parecia um borrão. Eu só queria chegar em casa, tomar banho, tentar dormir algumas horas e torcer para aquilo tudo se tornar menos real pela manhã. Mas quando acordei,
Nada tinha melhorado. Pelo contrário. Meu telefone novo tocava sem parar. Era o banco, pedindo confirmação de 2 transferências que tinham esvaziado minha conta principal e metade da secundária. Tentei contestar tudo, explicar o que tinha acontecido, mas o processo era lento, burocrático. Me pediram boletim de ocorrência, relatórios, prazos. Eu sabia que aquele dinheiro não voltaria tão cedo. Talvez nunca. Nos dias seguintes, a realidade material do prejuízo começou a pesar de um jeito que quase doía fisicamente. O banco confirmou que, sem rastros claros e sem identificação dos responsáveis, dificilmente eu veria aquele dinheiro de volta. Eram anos de trabalho escorrendo pelo ralo em poucas horas. O carro levado sem qualquer cerimônia também nunca apareceu. Nem sinal, nem registro, nem pista. Apenas desapareceu para sempre. Prejuízo total. O que eu tinha construído com tanto esforço parecia ter sido arrancado de mim não só de forma violenta, mas irreversível. No começo da tarde, decidi fazer o que minha cabeça insistia desde o amanhecer: falar com a Rebeca, confirmar se ela estava bem, se tinha conseguido ajudar na delegacia, se lembrava de algo que pudesse facilitar a identificação dos 2 homens. Peguei o celular e entrei no antigo chat do Tinder, mas a conversa tinha sumido. O perfil dela simplesmente não existia mais. O aplicativo mostrava aquela mensagem fria: usuário não encontrado. Tentei me acalmar dizendo que talvez ela tivesse deletado a conta depois do trauma. Era compreensível. Talvez quisesse privacidade. Talvez estivesse em choque. Talvez estivesse tentando evitar lembranças daquela noite. Mas, conforme a tarde passava, um desespero estranho começou a crescer dentro de mim. Eu tentei ligar pelo número que ela tinha me passado semanas antes. A voz automática dizia que o número não existia. Tentei procurá-la nas redes sociais. Nada. Perfil apagado ou inexistente. Comecei a sentir algo que ainda não tinha sentido desde o sequestro. Medo de verdade. Não o medo físico, do tipo que a gente sente quando está diante de uma arma, mas um medo lento, silencioso, que corrói por dentro. Algo estava errado. Errado de um jeito profundo. No fim da tarde, voltei à delegacia para saber se tinham conseguido contato com ela. O policial folheou algumas folhas, conferiu anotações e disse: ligamos no número informado, mas não existe. Não encontramos registro dela no endereço que você passou. Minha boca secou. Aquilo não fazia sentido. Eu repeti o endereço e o policial apenas balançou a cabeça. Não existe ninguém com esse nome lá, nem parecido. O chão pareceu sumir por um instante. Minha mente começou a recapitular nossas conversas, procurando sinais, detalhes, qualquer coisa que revelasse uma mentira. Mas tudo parecia tão real. As risadas, os áudios, o jeito dela descrever o trabalho, a relação com a mãe. Como alguém inventa tudo aquilo? O policial percebeu minha expressão e tentou me acalmar. Olha, pode ser que ela tenha dado informações falsas. Gente traumatizada faz isso às vezes para proteger a própria privacidade. Eu sabia que a explicação dele não fazia sentido. Não era comum alguém inventar nome, endereço e número logo depois de um sequestro. Mas eu estava destruído, sem dormir, sem dinheiro, sem chão. Aceitar aquela justificativa, por mais frágil que fosse, era mais fácil do que encarar a possibilidade de que tudo tinha sido armado. Eu queria acreditar nessa versão. Eu tentei. Mas algo começou a se alinhar dentro de mim como peças que eu nunca quis encaixar. Passei a noite acordado, revendo mentalmente cada conversa. E então surgiram aquelas pequenas coisas que a gente ignora quando está envolvido demais. O jeito que ela sempre desviava de perguntas sobre a própria vida. O interesse sutil, mas constante, em detalhes da minha rotina. A maneira como ela olhava ao redor no restaurante, mais do que alguém normal olharia. A aceitação rápida para o encontro. O fato de ela ter insistido para irmos a pé até o carro, mesmo com a rua deserta. A forma como ela congelou quando os homens se aproximaram, sem tentar correr, sem tentar reagir. E o olhar dela no final, não de choque, mas de derrota ou arrependimento. Lembrei também do hábito que ela tinha no restaurante,
de olhar para trás com frequência. Antes eu achei que fosse timidez. Agora entendia. Ela estava confirmando se os comparsas já estavam posicionados. Lembro de uma vez, só uma. Eu percebi que um homem sentado algumas mesas atrás levantou o olhar exatamente quando ela virou a cabeça. Ele desviou rápido, então não dei importância. Hoje sei que aquilo não foi coincidência. Quanto mais eu pensava, mais algo queimava no estômago. Mas ainda assim eu tentava me convencer de que era loucura minha, que ela era só mais uma vítima, que estava tão assustada quanto eu. Demorei 3 dias para aceitar que talvez a verdade fosse outra. Foi quando decidi procurar sozinho. Sem endereço, sem nome verdadeiro, eu comecei vasculhando grupos de redes sociais, perfis antigos, fóruns de denúncias. Busquei variações do nome, fotos parecidas, mulheres com o mesmo perfil. Nada nos primeiros dias. Até que, numa madrugada, encontrei uma publicação num grupo de pessoas alertando sobre golpes de encontros. Eu só encontrei aquela publicação porque acabei entrando em grupos voltados para alertas de golpes amorosos, fóruns dedicados a investigações colaborativas e até páginas de denúncias de crimes digitais. Passei horas varando madrugadas lendo relatos, comparando comportamentos, vasculhando rostos parecidos. Só então, depois de dias, esbarrei numa postagem que congelou meu sangue. A foto não era exatamente igual, mas o rosto era o dela. Com outro nome, outro estilo de roupa, mas era ela. Comentários diziam que o golpe seguia um padrão. Conversas longas, coleta de dados, encontro marcado em local propício, seguido de abordagem violenta. Algumas pessoas falavam que ela usava identidades diferentes em cidades próximas, sempre com homens mais velhos ou com boa condição financeira. Meu peito ficou tão apertado que achei que ia desmaiar. Eu rolei a publicação até o final e havia um comentário de uma mulher dizendo: "Ela nunca age sozinha. Tem pelo menos 2 caras com ela. Eles rendem a vítima e somem em minutos. Ela bloqueia tudo logo depois." Meu mundo desabou de vez. Eu fiquei sentado na cadeira, encarando aquela tela por longos minutos, sem conseguir mexer um músculo. Senti uma onda de calor subir do estômago até o peito, como se alguém tivesse puxado o chão debaixo de mim. Minhas mãos começaram a tremer de um jeito incontrolável, o suficiente para eu quase deixar o celular cair. A visão embaralhou. O ar ficou preso na garganta e por alguns segundos tive certeza de que ia desmaiar. Era como se todas as peças que eu tinha evitado encarar finalmente caíssem sobre mim ao mesmo tempo, pesadas, irrefutáveis, cruéis. Rebeca nunca tinha sido vítima, nunca tinha estado em perigo. Ela estava com eles desde o começo, o jantar, o sorriso, a conversa, as perguntas, meu carro parado naquela rua. Tudo tinha sido calculado. A aproximação, as semanas de conversa, a confiança que ela construiu, tudo era parte de um plano. E eu tinha caído totalmente. Passei semanas alternando entre raiva e vergonha. Raiva por terem levado meu dinheiro, meu carro, parte da minha tranquilidade. Vergonha por ter sido enganado de forma tão perfeita. Fui à delegacia com as capturas de tela da publicação, mas, mais uma vez, nada levou a um nome, um CPF, uma pista concreta. Ela nunca existiu como Rebeca. Era só um rosto emprestado, uma máscara temporária usada até esgotar a utilidade. Pesquisei tudo o que pude. Procurei casos parecidos, tentei encontrar alguém que tivesse visto ela pessoalmente fora do aplicativo. Nada. Era como se ela surgisse e desaparecesse como fumaça. Com o passar dos meses, aceitei que nunca veria nenhum deles de novo. Nunca recuperaria o dinheiro. Nunca teria respostas completas. Mas o pior de tudo não foi o prejuízo financeiro. Foi perceber que alguém conseguiu entrar tão fundo na minha vida, nas minhas rotinas, nos meus horários, nas minhas emoções, só para tornar o golpe mais fácil. Hoje, quando alguém fala em encontros online, eu sinto um arrepio involuntário. Quanto mais o tempo passa, mais percebo que o trauma não foi só o sequestro. Foi a traição silenciosa de alguém que nunca existiu de verdade, mas que soube exatamente como me fazer confiar. Às vezes ainda me pego lembrando do sorriso dela na primeira foto do perfil.
e penso no quanto aquele sorriso nunca teve nada a ver comigo. Nunca teve nada a ver com verdade. Era só o começo de um golpe perfeitamente calculado. E eu ainda pago o preço dele, financeiro, emocional e psicológico, até hoje. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Meu nome é Ivone. Tenho 32 anos e até pouco tempo atrás eu achava que minha vida era normal, quase monótona. Eu e Miguel estávamos casados havia 5 anos. Morávamos numa casa simples, antiga, daquelas com telhado barulhento e portas que rangem quando muda o tempo. O quintal era separado da rua por uma cerca velha, que Miguel vivia empurrando com o pé para testar a resistência. As ripas já estavam soltas, tortas, algumas quase caindo. Ele sempre dizia que ia trocar tudo qualquer dia, mas esse dia nunca chegava. A casa era pequena, mas aconchegante, e eu sempre gostei da sensação de chegar do trabalho e encontrar tudo do jeito que deixei. Miguel trabalhava com manutenção industrial. Por causa disso, fazia viagens frequentes para outra cidade, sempre a mesma, onde ficava de segunda a quinta, voltando cansado, muitas vezes reclamando do serviço. Ele saía logo cedo, antes do sol nascer direito, e eu já tinha me acostumado à rotina de ficar sozinha na maior parte da semana. Eu trabalhava num escritório administrativo, nada muito exigente, mas o suficiente para ocupar a cabeça. Chegava em casa, tomava banho, preparava alguma coisa fácil para comer e ficava na sala vendo TV até o sono bater. Era um ciclo constante, sem grandes emoções. Só que naquele mês, eu comecei a sentir algo diferente. Nada concreto, nada óbvio. Só uma sensação leve, quase imperceptível, de que havia alguma coisa deslocada. Miguel estava mais quieto nos dias em casa, respondendo com pouca paciência, mudando de assunto toda vez que eu perguntava algo simples sobre o trabalho. Ele parecia mais fechado. Não era o tipo de mudança que a gente percebe de um dia para o outro, mas quando notei, já estava incomodando. Numa sexta-feira à noite, depois de uma semana arrastada, eu estava deitada no sofá enrolada numa manta, vendo qualquer coisa que passava na TV. A chuva fina batia no telhado e a casa estava tão silenciosa que dava para ouvir meu próprio respirar. Eu mexia no celular sem prestar atenção, só por hábito, deslizando a tela para cima sem ler nada. Foi nesse momento que uma ideia completamente aleatória surgiu na minha cabeça. Daquelas que aparecem sem aviso. Tá, se o Miguel ainda tiver o Tinder? A primeira reação foi rir da própria pergunta. Era absurdo. A gente se conheceu lá, claro, mas isso tinha sido há 5 anos. Eu nunca tive motivo concreto para desconfiar de nada desde então. Mesmo assim, a pergunta ficou presa ali, martelando. Não tinha razão nenhuma para me incomodar com aquilo, mas quanto mais eu tentava ignorar, mais forte a curiosidade ficava. Era como aqueles pensamentos que aparecem quando a gente deveria estar dormindo, mas não vão embora, até você pelo menos olhar. Depois de uns bons minutos lutando contra a ideia, perdi a batalha para mim mesma. Abri a loja de aplicativos, baixei o Tinder e senti uma vergonha que nem fazia sentido. Mas continuei. Refiz meu cadastro, coloquei uma foto qualquer, só para passar de etapa. Era para ser só isso. Uma curiosidade boba, um impulso sem importância. Mas quando a tela carregou e o primeiro perfil apareceu, eu senti o sangue sumir do meu rosto. Era Miguel. Não alguém parecido, não alguém usando o mesmo nome. Era ele. A foto que aparecia era de uma viagem nossa, só que numa versão que eu nunca tinha visto. Recortada, mais clara, nítida demais, como se tivesse sido atualizada. E as outras fotos eram piores. Fotos dentro da nossa casa, uma delas no quarto. Ele nunca tinha postado aquilo em lugar nenhum. Quando comecei a ler a descrição do perfil, achei que era só mais uma das mentiras dele. Talvez tivesse colocado que era solteiro para aumentar as chances, essas coisas que a gente vê por aí. Mas a frase que veio logo em seguida me fez parar, voltar 2, 3 passos e reler devagar, como se meus olhos tivessem entendido errado.
Procuro encontros com homens discretos. Meu corpo inteiro gelou. Eu não esperava aquilo. Não por moral nem por choque com a ideia em si, mas porque aquilo simplesmente não fazia parte de nada do que eu conhecia do Miguel. Era como olhar para a foto de alguém que você conhece desde sempre. Só que a pessoa tem outro rosto. Eu sentei na beira da cama, celular ainda na mão, sentindo o chão meio torto, como se o quarto girasse devagar. O pior não era o fato dele trair. Era o fato de que, por 5 anos, eu não tinha percebido absolutamente nada. Nenhum detalhe, nenhuma pista, nada. Era como se eu tivesse dividido a casa com 2 pessoas diferentes. E só naquele momento eu tivesse dado de cara com a outra. Por alguns segundos, eu achei que estava entendendo errado. Olhei de novo, aproximei o rosto da tela, passei devagar pelas fotos. Não tinha margem para dúvida. Era ele usando as fotos que só ele tinha, descrevendo uma vida que não era a nossa. Tentei pensar em explicações. Talvez alguém tivesse clonado as fotos dele? Acontecia, mas as imagens eram íntimas demais. Fotos de dentro da nossa casa, tiradas em horários e ângulos que eu reconhecia. Não tinha como ser outra pessoa. No começo, eu até pensei que o perfil pudesse ser antigo, alguma coisa mal feita, uma coincidência. Só que a curiosidade virou um peso no peito, e eu fui mexer no notebook dele. Miguel nunca foi de deixar o computador destrancado, mas naquele dia ele tinha esquecido a senha salva. Quando cliquei no ícone do navegador, o histórico abriu sozinho, e logo no topo estava uma aba com um ícone de chat que eu nunca tinha visto antes. Meu coração disparou. Abri a aba. Tinha uma conversa extensa com um homem chamado apenas de N. E não era conversa de amizade. Eram combinações de encontros, horários, fotos apagadas, mensagens arquivadas. O mais recente tinha sido enviado na semana anterior, quando ele disse que ia para a cidade onde trabalhava. Eu rolei a tela e senti o estômago embrulhar. Ele falava da nossa casa como onde eu fico quando não estou livre. Falava de mim como complicação, mas a frase que me travou foi a última. Quando eu estiver aí de novo, deixo o celular no silencioso. Ela não percebe nada. Eu li aquilo em silêncio, sentindo um tipo de vazio estranho, como se minhas emoções tivessem ficado presas na garganta. E naquele instante, a dúvida acabou. Não era um perfil antigo. Não era um hack. Não era mal entendido. Era real. Muito mais real do que eu estava preparada para encarar. Meu estômago embrulhou. Minha mão tremia. Tirar prints foi automático, quase como instinto. Eu parecia desligada do próprio corpo, como se estivesse fazendo tudo no piloto automático. A informação sobre o horário de atividade do perfil me fez sentir um frio nas costas. Ele tinha usado o aplicativo naquela mesma noite, na cidade onde estava a trabalho. Fiquei a madrugada inteira acordada. Andava de um lado para o outro dentro da sala, sentava, levantava, voltava a ver as fotos. Era como se eu estivesse tentando enfiar tudo aquilo numa lógica que simplesmente não existia. Eu não estava com raiva ainda. Eu estava perdida. Traição dói, claro, mas aquilo era mais profundo. Era como descobrir que a pessoa com quem você dorme todos os dias tem uma face inteira que você nunca viu. Quando amanheceu, eu estava sentada na cozinha, com uma xícara de café frio entre as mãos. A chuva tinha parado, mas a casa continuava abafada, pesada, como se tivesse absorvido minha insônia. Miguel chegou no final da tarde, mais cedo do que o habitual. Abriu a porta com a chave, entrou devagar, largou a mochila no corredor e veio me cumprimentar. O sorriso dele veio automático, mas tinha alguma coisa estranha na maneira como ele me olhou. Uma pressa, uma inquietação, como se estivesse tentando adivinhar algo no meu rosto. Ele perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, mas minha voz saiu baixa, desconfortável. Ele não insistiu. Foi tomar banho, depois ficou largado no sofá, fingindo assistir TV. Eu o observava pelas frestas dos meus próprios pensamentos, tentando decidir o que fazer. Passei o sábado inteiro tentando manter a rotina. Fiz almoço, arrumei umas gavetas, coloquei roupa para lavar. Miguel passou o dia em silêncio, mexendo no celular de vez em quando, mas sempre virado de costas para mim. Eu não tinha coragem de perguntar nada ainda.
A sensação que eu tinha era de que, quando falasse, alguma coisa importante ia se quebrar e não teria conserto. No domingo de manhã, o clima entre nós estava estranho. Nem tenso demais, nem leve demais. Só carregado. Eu sabia que não dava mais para adiar. Sentei à mesa com o celular na mão. Ele sentou do outro lado, ainda sonolento. Eu sentia meu coração pulsar no pescoço. Respirei fundo. E percebi que, antes mesmo de eu mostrar qualquer coisa, a vida que eu conhecia já estava prestes a desmontar. Era só questão de abrir a boca. Eu não lembro exatamente como comecei a falar. Só lembro do Miguel sentando à minha frente, coçando os olhos como se o domingo tivesse começado normal, e de eu sentir minhas mãos frias, segurando o celular. O ar parecia pesado demais. E quando finalmente tirei o aparelho do modo descanso e virei a tela para ele, a reação dele foi tão rápida que me assustou. Ele arregalou os olhos, mas não como quem está surpreso, e sim como quem foi pego fazendo algo que nunca imaginou que seria descoberto. Que porra é isso? Ele soltou seco. Eu tentei manter a voz firme, mas ela saiu meio trincada. Você me diz, esse é o seu perfil. Você ainda usa o Tinder. Se dizendo solteiro, procurando homens. Ele abriu a boca para falar alguma coisa, mas fechou de novo. A expressão dele se apertou. O rosto ficou vermelho de uma forma estranha. Não uma vergonha, mas um tipo de raiva contida que eu nunca tinha visto nele. Por alguns segundos ele pareceu buscar alguma explicação, qualquer uma, mas não encontrou. Isso é montagem, disse enfim, mas a voz não combinava com a frase. Era firme demais, agressiva demais. Parecia mais um ataque do que uma defesa. Eu deslizei o dedo na tela mostrando as fotos. A do quarto, a da sala. A que ele tirou quando eu não estava em casa. Montagem de quê, Miguel? Você tirou essas fotos aqui. Eu reconheço tudo. Até a luz da janela dá para ver. Ele ficou mudo. O olhar dele se perdeu numa raiva tensa, quase calculada. Não era um homem desesperado tentando explicar. Era um homem analisando minhas reações, medindo minhas palavras. Aquilo me deu um arrepio que subiu pela nuca devagar. Eu não quero brigar, falei, embora minha voz estivesse tremendo. Mas você precisa assumir. Você me traiu. E você mentiu para mim. Eu não vim aqui gritar, não quero escândalo, eu só... não consigo aceitar isso. Eu vou me separar, Miguel. E eu vou contar para sua família porque eles vão perguntar o motivo. Eu não vou ficar inventando desculpa. Quando eu disse isso, ele parou. De verdade. Foi como se o ar tivesse sido puxado de dentro dele. Miguel não me olhou com culpa. Não me olhou com tristeza, nem com desespero amoroso, como alguém que está prestes a perder a esposa. O olhar dele ficou escuro, duvidoso, agressivo de um jeito diferente. Ele ficou parado na minha frente por alguns segundos, respirando pesado, como se cada palavra que eu tivesse dito tivesse acertado um ponto que ele sempre tentou esconder até de si mesmo. Eu nunca tinha visto Miguel daquele jeito. Não era raiva pura. Era pânico, mas um pânico tão profundo que parecia deformar o rosto dele. Os olhos arregalados, a boca tremendo, um suor gelado escorrendo na têmpora mesmo com o clima frio. Era como se, naquele exato momento, ele estivesse enxergando o desabamento de toda a vida que ele construiu em cima de uma mentira. Você não vai... Ele começou engolindo seco. Não vai falar isso para ninguém, né? A voz dele saiu trincada, quase um sussurro. E aí eu percebi que o medo dele não era sobre mim. Era sobre quem ia ouvir. O pai dele sempre foi duro, o tipo de homem que falava com orgulho que preferia perder um filho do que passar vergonha. Miguel cresceu ouvindo aquilo na mesa do jantar, como se fosse um aviso de que qualquer desvio do que o pai considerava correto seria punido com a própria existência sendo apagada. E ali, diante de mim, Miguel parecia ter voltado para aquele menino que cresceu pisando em ovos. Só que agora, o risco não era mais emocional. Era físico. Meu pai não pode saber. Ele murmurou, repetindo como se fosse um mantra. Ele não pode. Ele não pode. Enquanto repetia isso, Miguel não parecia só desesperado. Parecia ferido.
como alguém vendo toda a estrutura que passou anos tentando sustentar desabar diante dele. A vergonha vinha primeiro, depois o medo, e por fim uma raiva surda, que crescia devagar, como se ele estivesse tentando encontrar alguém para culpar por tudo aquilo, e tivesse escolhido a mim. Quando ele ergueu o olhar de novo, eu senti algo se partir dentro dele. A culpa, o medo, a vergonha. Tudo virou uma massa escura e raivosa, que tomou o lugar do homem que eu conhecia. Foi ali que percebi que Miguel não estava defendendo um casamento, uma história ou nossa vida juntos. Ele estava defendendo a imagem dele, custasse o que custasse. Ali eu entendi. O medo dele não era me perder. Era perder a imagem que ele tanto defendia. E isso mexia com algo muito mais profundo nele. O silêncio durou alguns segundos, mas parecia maior. E então ele levantou devagar, sem tirar os olhos de mim. "Você não vai fazer isso", ele disse, num tom tão baixo que quase não reconhecia a voz dele. Meu coração disparou. Nem foi pela ameaça explícita, foi pelo jeito como ele disse. Um jeito que parecia não ter mais nada do homem com quem me casei. Era frio, duro e muito, muito sério. Ele deu um passo na minha direção. Instintivamente, eu afastei a cadeira. Como um reflexo do corpo, antes mesmo de entender por quê. Miguel não chega perto de mim desse jeito. Ele parou. Não porque respeitou, mas porque me analisou. Como se estivesse calculando se eu fugiria, se eu gritasse, se alguém ouviria. Só que ali dentro da casa, num domingo de manhã, ninguém ia ouvir nada. Minha respiração ficou presa na garganta. O silêncio da casa pesava tanto que parecia que até o ar virou concreto. Eu apoiei a mão na mesa, tentando manter uma postura firme. "Eu não estou te ameaçando, Miguel. Eu só quero sair dessa situação com dignidade. Você pode viver sua vida como você quiser, mas eu não vou participar de uma mentira, nem vou acobertar." Ele passou a mão nos cabelos, nervoso, e começou a andar pela cozinha, como um animal preso. Eu percebia que ele estava pensando rápido demais, como se estivesse procurando uma saída que não existia. "Meu pai não pode saber disso", ele disse, ainda sem me olhar. "Ele não pode. Você não tem ideia do que ele é capaz." Eu tentei controlar o tom. "Eu não vou mentir por você, eu já disse." Ele virou o rosto para mim devagar, e o que eu vi ali não era medo. Era uma decisão, clara, crua. Meu peito congelou. Naquele instante, eu entendi algo horrível. Miguel preferia me destruir do que encarar a própria verdade diante da família. Ele deu mais 2 passos na minha direção. Eu me levantei antes que ele chegasse perto demais. "Não vem para cima de mim", avisei, e senti minha própria voz falhar. Ele sorriu. Um sorriso estranho, curto, que nunca tinha visto antes. Um sorriso que não tinha humor. Era só tensão. "Você acha que eu vou deixar você acabar com a minha vida assim?" Ele disse devagar. "Você acha mesmo?" Meu corpo inteiro tremia. Cada fibra, cada músculo. Eu recuei até a porta da sala, mas ele veio vindo atrás, num passo controlado, sem pressa, como se já soubesse o resultado. Foi quando percebi uma coisa que fez meu estômago afundar. Miguel não estava fazendo cena, ele estava decidido. E quanto mais eu recuava, mais claro ficava que não era sobre mim. Era sobre ele, sobre o medo dele, sobre o desespero dele de manter uma mentira que estava desmoronando. A sensação de perigo real bateu com força. Eu nunca tinha sentido isso antes, não daquele jeito. Era como se eu tivesse sido arremessada dentro de outra versão da minha própria vida, onde o homem com quem dormi por 5 anos agora era alguém que eu mal reconhecia. Eu dei um passo para trás, procurando alguma rota de fuga dentro da própria casa. A porta estava longe. A janela do corredor estava fechada. Eu estava presa ali dentro com ele. Ele sabia disso e percebeu o medo nos meus olhos. O que veio depois foi rápido e silencioso. Não um ataque, mas uma aproximação calculada. Ele tentou me encurralar entre a parede e a mesa da sala. Foi aí que meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Empurrei a cadeira contra ele e saí correndo pelo corredor estreito da casa. Ouvi ele vir atrás.
Ouvi a respiração dele mudar. A partir daquele momento, daquele segundo preciso, a casa onde eu vivia não era mais minha. Era dele. Para me caçar, me calar, me impedir. E eu sabia, com uma clareza que cortava por dentro, se eu não saísse dali naquele domingo, eu não sairia nunca mais. Quando corri pelo corredor, minhas pernas pareciam não obedecer direito. A casa sempre foi pequena, mas naquele momento parecia um labirinto apertado, onde cada passo ecoava mais alto do que deveria. Eu ouvia Miguel atrás de mim, não correndo, mas vindo rápido, determinado, como se já tivesse decidido que não ia me deixar sair. Meu primeiro impulso foi ir para o quarto, mas parei no meio do corredor. Entrar ali seria me trancar numa caixa. Janela pequena, porta fraca. Se ele chegasse antes de eu achar a chave, eu estaria perdida. Então virei para o lado oposto, seguindo até a porta da lavanderia, onde havia uma saída lateral que dava para o quintal. Não era ideal, mas era uma rota. Uma única rota. "Ivone!" Ouvi Miguel gritar atrás de mim. "Para com isso! A gente só precisa conversar." A voz dele não parecia de quem queria conversar. Parecia de quem queria controle, e isso me fez correr ainda mais rápido. Quando alcancei a porta da lavanderia, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a maçaneta escapar. A porta travou na primeira tentativa. Madeira velha, que sempre emperrava quando esfriava, mas eu puxei com força até ela abrir com um estalo alto. Assim que entrei, ouvi os passos dele acelerarem. Atravessei a lavanderia quase tropeçando nos baldes, e quando alcancei a porta que dava para o quintal, percebi o problema na mesma hora. Ela estava trancada com o ferrolho interno. Eu nunca fechava aquela porta. Nunca. Miguel tinha fechado. Só depois percebi que ele tinha passado pela lavanderia cedo naquela manhã. Na hora, achei que estivesse procurando alguma ferramenta, mas agora fazia sentido. Ele já estava desconfiado, já tinha sentido que eu estava diferente desde a noite anterior. Talvez não soubesse exatamente o que, mas estava se precavendo. E naquele momento, a sensação que tive foi a de estar encurralada de propósito. Meus dedos tremeram enquanto eu tentava levantar o ferrolho, mas o barulho dos passos se aproximando fez meu corpo travar. A adrenalina me deixou pesada e leve ao mesmo tempo, como se minhas mãos fossem feitas de borracha. Quando finalmente consegui destravar, a porta abriu para fora com um rangido longo. Corri para o quintal sem olhar para trás. A noite anterior tinha sido chuvosa e o chão ainda estava úmido. As pedras escorregadias quase me derrubaram, mas me forcei a continuar. A cerca que separava o quintal da rua ficava a uns 5 metros da porta. Não era alta. Miguel sempre reclamava que precisava trocá-la. E naquele momento aquilo era minha chance. "Ivone!" Ouvi de novo, agora mais perto. "Volta aqui." Não voltei. Corri até a cerca e apoiei as mãos nas ripas tortas de madeira. Elas cederam um pouco, mas resistiram. Eu forcei, empurrando com o peso do corpo, sentindo a madeira estalar. Miguel chegou na porta da lavanderia nesse mesmo segundo. "Não faz isso!" Ele gritou, mas a voz não era de pedido. Era ordem, eu não respondi. Empurrei a cerca com tanta força que uma das ripas soltou, abrindo espaço suficiente para eu passar. A madeira arranhou meu braço, mas eu nem senti direito. Do outro lado, rolei na grama molhada da calçada e levantei tão rápido que minha visão ficou turva. Ouvi Miguel bater contra a cerca por dentro, tentando empurrar, tentando me alcançar antes que eu fugisse. Mas eu já estava na rua. Corri descalça pelo bairro sem olhar para trás. Meus pés batiam no asfalto frio e cada respiração parecia cortada ao meio. Não sabia para onde ir, só sabia que não podia voltar. A rua estava silenciosa. Algumas casas tinham luzes acesas, outras estavam escuras. Eu queria bater em qualquer porta, mas alguma coisa dentro de mim dizia para continuar correndo até chegar em um lugar público, onde houvesse gente. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, alcancei a rua principal. Um carro passou lento, como se o motorista estivesse olhando para mim, estranhando minha aparência. Roupa manchada, pés sujos de barro, corpo trêmulo. Senti minha garganta queimar. Vi uma pequena mercearia aberta, dessas que funcionam até tarde.
A porta estava meio enferrujada, mas a luz de dentro era a coisa mais segura que eu já tinha visto naquele dia. Entrei correndo. O dono, um senhor de meia idade, ergueu o olhar de cima do balcão, assustado. "Moça, tá tudo bem?" Eu não consegui responder na hora. Apoiei as mãos nos joelhos, tentando puxar ar, tentando não desmoronar ali mesmo. Ele tentou... Minha voz falhou. O homem veio até mim devagar, preocupado. "Calma. Senta aqui. Respira. Quer que eu ligue para a polícia?" Assenti rápido, quase desesperada. Ele pegou o telefone atrás do balcão e fez a ligação na minha frente. Enquanto falava, eu olhava para a porta da mercearia como se Miguel fosse aparecer a qualquer momento. Mas ele não apareceu. A polícia chegou em poucos minutos, me fizeram perguntas, me pediram o celular, analisaram as fotos, os prints, tudo. Eu contei exatamente o que tinha acontecido, sem aumentar nada, sem dramatizar. A essa altura, eu já não estava mais chorando, só estava vazia. Era aquela espécie de vazio que não é calma, é choque. O corpo tremia sozinho, como se estivesse tentando colocar para fora uma emoção que ainda não tinha chegado. Levaram-me na viatura até a delegacia. Fiz a denúncia, assinei o depoimento. Depois liguei para minha irmã, que foi me buscar. Voltei para casa só no outro dia, acompanhada de 2 policiais para pegar minhas coisas. Miguel não estava lá. A casa estava fria, silenciosa, como se tudo tivesse acontecido com outras pessoas, não comigo. Os policiais recolheram o notebook dele, meu celular com os prints, anotaram o estado da cerca quebrada, conversando entre si, anotaram coisas que eu não ouvi. Depois me levaram embora. Miguel foi encontrado algumas horas depois, escondido na casa de um amigo que morava longe dali. Tentou negar tudo. Tentou inverter a situação. Tentou dizer que eu era instável, que tinha surtado, que inventei. Mas as provas estavam lá. As fotos, a conta do Tinder, os registros de atividade, a cerca quebrada no quintal, minha denúncia imediata e, principalmente, o fato de que ele fugiu. O caso seguiu seu curso. Não vou entrar nos detalhes legais. Foram longos, confusos e cansativos. Mas o que importa é, ele não voltou para casa. Nunca mais. Eu me mudei 1 mês depois. Aquela casa deixou de ser minha no instante em que Miguel cruzou o corredor atrás de mim, e eu nunca mais conseguiria entrar ali sem sentir o mesmo gelo subindo pela espinha. Hoje, quando penso naquela manhã de domingo, não penso na traição, nem no choque, nem na mentira. Penso no olhar. O olhar dele quando percebeu que eu sabia. O olhar de alguém que, por medo do próprio fracasso, escolheu destruir a verdade em vez de encará-la. E o pior é que, se eu não tivesse decidido olhar aquele aplicativo numa noite qualquer, tudo teria continuado igual. Eu jamais teria visto essa outra versão dele. Eu só descobri quem Miguel realmente era porque, por alguns segundos, a curiosidade venceu o bom senso. E mesmo assim, toda vez que lembro daquele olhar, daquele passo calculado em minha direção, daquela cerca estalando atrás de mim, eu percebo que naquela manhã eu não sobrevivi por força, nem por coragem. Eu sobrevivi por segundos. Segundos que, se tivessem sido diferentes, hoje eu não estaria contando nada disso.